Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Pamela. Eu sou a Laiane. E esse é o episódio 3 sobre relacionamentos. A gente tá seguindo essa linha de falar sobre relacionamento, né? A gente começou pelo amor, mas a gente teve que romper aí no episódio anterior para falar de um tema muito mais urgente. E hoje a gente volta para a programação normal, a gente vai puxar essa vertente do amor, que são as relações amorosas, né? As relações românticas. E se a nossa proposta aqui é repensar os conceitos, a gente precisa entender por que a gente precisa repensar os relacionamentos. Porque assim como o amor, como uma coisa que a gente falou no primeiro episódio, assim como o amor, o relacionamento é um tema que foi colocado dentro de uma caixinha. Caixinhas muito bem organizadas que permitem apenas uma forma de enxergar e entender. E a gente está aqui para ver, é isso mesmo que acontece? É só desse jeito que funciona? E a gente decidiu trazer esse tema de relacionamento que é tão abrangente, né? É isso. Eu creio que um pouquinho da maioria do Ocidente, eu não sei muito relacionar Ocidente e Oriente, mas eu acho que a maioria do Ocidente tem essa cultura da monogamia, não é? Os relacionamentos Sim. em pares. E é o que eu penso que esse tipo de relacionamento vem trazendo sofrimento e frustração. As pessoas não conhecem a si mesmas, elas não sabem o que elas realmente querem. E nesse processo de aprendizado, as pessoas começam a magoar as outras pessoas. Por quê? Porque há diversas formas de relacionamento. Isso mesmo. Então você falou aí, por exemplo, da questão da monogamia e do casamento. A gente que é a forma de relacionamento que a gente mais tem contato, né? Então a gente vê hoje, por exemplo, o casamento como duas pessoas que se unem por amor para passar o resto da vida juntos, né? Acredito que ninguém hoje que se case e faz uma festa de sei lá quantos mil pensa assim, ó, tô me casando para me separar logo. Não, a estrutura que a gente vê é que duas pessoas vão passar o resto da vida juntas, né? E também aquela questão da cobrança, né? Quando duas pessoas se conhecem e se apaixonam, parece que o casamento é o próximo passo mais provável, certo? Só que é interessante pensar que esse casamento por amor é um reflexo da nossa sociedade atual. Isso é uma coisa de agora. Se a gente puxa um pouquinho na história, a gente percebe que o casamento era um contrato. Ele era feito para assegurar a linhagem, para garantir o patrimônio, para unificar os reinos, as terras. Então as pessoas elas não tinham isso de se apaixonar. Elas se casavam por conveniência. Se a gente pega aí um clássico da literatura, que é o Romeu e Julieta, por exemplo, que foi escrito no final do século XVI, você vê que o casamento por amor resultava numa tragédia, porque não podia funcionar daquele jeito. Era uma outra estrutura. E hoje a gente já enxerga de outra forma. A instituição de casamento ela é estruturada com base nas sensações, nas emoções, né? As pessoas se apaixonam. A gente fala de amor, de confiança, de bem-estar, de atração. E não tem mais aquilo assim que os seus pais vão escolher seus parceiros. Tudo é muito subjetivo. O casamento não é mais uma coisa, um ato racional, né? É uma coisa que eu escolho. Eu me apaixono e eu decido passar a vida toda com alguém. É isso que a gente tem de estrutura. Mas o que a gente tem que pensar? É uma instituição que funciona? Ou é a única forma de relacionamento que funciona? E só para lembrar, a gente não está aqui para falar o que é certo, o que é errado, né? A gente está aqui só para colocar minhoca na cabeça das pessoas mesmo. Sim, até porque eu acho que não existe um certo e errado. Porque as pessoas sentem de maneiras diferentes, as pessoas nascem de maneiras diferentes. Tá aí para comprovar que nós nascemos homens e mulheres, mas há pessoas que nasceram mulheres, mas gostam de mulheres, homens que nasceram homens e gostam de homens. E também há pessoas que nasceram mulheres, mas se sentem como homens e gostam de mulheres. A possibilidade na verdade, a vida é um leque que a gente não tem nem a capacidade de pensar a quantidade de diferenças que nós podemos ser. Eu não sei nem se eu fui clara nessa frase. Eu acho que eu quis dizer assim, são diversas identidades, né? Nós somos pessoas muito plurais. E isso é muito legal, só que aí quando a gente percebe assim que existem vários conceitos ou várias instituições organizadas, já pré-determinadas, a gente nunca para pensar, né, que talvez aquilo ali não seja a única coisa. Ou talvez, assim, muita gente se sente fora um pouco do que é normal porque não se identifica com o que é padrão.
E não está necessariamente errado, mas a pessoa se sente como errada, né? Porque ela não tá lá encaixada no que a gente sabe, no que a gente conhece como normal, né? Sim, há muitos relacionamentos poligâmicos aí e que sofrem muito julgamento por isso. Porque nós, pelo menos eu, me considero no grupo de monogâmico. Essas pessoas, elas não compreendem a forma de amar várias pessoas ao mesmo tempo. Elas não aceitam que isso pode acontecer, que isso é um fato. As pessoas não sentem igual a você. Somos pessoas diferentes. Então, na nossa sociedade há muito esse julgamento de quem não segue o padrão, não é? Eu acho que é muito aquela questão, de novo, de colocar as questões numa caixa, né? Porque, igual como a gente falou no episódio sobre o amor, que a gente pensa ali que se o amor é uma coisa muito tão inesgotável, e a gente quer ali dominar tudo sobre o amor, a gente quer colocar ele dentro de uma caixinha que caiba dentro da nossa cabeça, né? Então, dentro do relacionamento, por exemplo, você quer pensar que você vai viver a vida inteira com alguém e vai ser o mesmo sentimento desde o primeiro dia até o último dia. Você nunca mais vai se interessar por mais ninguém. Uhum. São questões assim que chegam a ser... Que por exemplo, casais às vezes não conversam sobre esse tipo de situação, mas que acontece. E essas questões pequenas assim vão criando atrito. Se você não consegue admitir que isso acontece, que isso é natural, você acaba criando atritos com o seu parceiro, né? Voltando aí para a questão, por exemplo, do casamento. Você pega ali, a quarentena deixou evidente, né, muitos problemas de convivência. Tanto que algumas regiões na China, que foram os primeiros casos da doença, eles registraram recorde de pedido de divórcio. E a gente está falando aqui, casamento é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim. É a principal forma de organização, de relacionamento que a gente conhece aqui atualmente. Mas aí o que você pensa? É uma questão subjetiva. Só as pessoas que estão dentro de um relacionamento, elas podem perceber de forma particular, entender como que elas podem funcionar para ser mais feliz, para ser mais saudável, né? Quais os combinados elas podem fazer com os parceiros, né? A gente tem, igual você falou aí, a questão do relacionamento aberto, a gente tem a questão do poliamor, e é importante falar disso porque a gente tem inúmeros casos de casamentos fracassados, de pessoas infelizes, insatisfeitas, que vivem reclamando dessa forma de se relacionar, mas que não abrem mão desse formato. Como assim? Não é uma pessoa que tá lá, tá no casamento e tá feliz. Não é dessa pessoa que eu tô falando. Mas a gente tem, assim, várias piadinhas, né? Principalmente vindo de homens, e piadinhas sobre casamento, que casamento é uma prisão, que casamento é não sei o quê, mas nunca parou para questionar esse formato. Então, por que você se envolve numa coisa que não funciona para você, né? Porque o casamento, ele funciona. É isso que eu penso em relação ao casamento, porque as pessoas elas não estão questionando o casamento, elas estão seguindo um padrão da sociedade. Então, se ela acha que ela começou um relacionamento com alguém, e logo em seguida vai ter o namoro, em seguida o noivado e em seguida o casamento. Então, ela quer seguir um script que foi colocado na cabeça dela que tem que ser. E talvez por isso nós estamos tendo tanto casamentos falhos que não continuam. E isso não quer dizer também que o casamento é algo que não funciona, mas não é para todos. É, eu vi casos, eu conheço casos, por exemplo, de pessoas que estão num bom relacionamento há anos, mas elas não vivem na mesma casa. Aí tem alguém que fala assim: não, que desperdício, eles já poderiam estar casados. Aí eu pergunto, por quê? Né? Se aquilo ali funciona para as duas pessoas, se elas estão num relacionamento saudável, elas continuam felizes, por que vai impor uma estrutura que não vai funcionar? E do outro lado também eu já vi casos de casais que namoraram por anos e aí quando eles se casaram, eles se divorciaram em pouquíssimo tempo, né? Então, assim, a gente precisa ter maturidade e ser muito bem resolvido para decidir junto com o parceiro qual é o tipo de relacionamento que funciona para os dois e com a maior liberdade de escolher, né? Sem tabu. Não é se enfiar numa caixinha e acabou. Porque muita gente pode ouvir esse papo e falar assim: isso é muito moderno, isso não existe na vida real. E Uhum. o que eu digo, que eu vejo na vida real é muita gente mal resolvida, muita gente traindo, muita gente cansada do parceiro e que continua ali por qualquer motivo, sendo infeliz, se desgastando e machucando a outra pessoa, né? Tem essa coisa de dizer que a sociedade agora é uma sociedade líquida. Nós somos pessoas líquidas, que nada é eterno. Mas se a gente for parar para pensar e pensar como é que era antigamente, as pessoas não tinham muitas escolhas, elas não tinham muita opção para sair daquele relacionamento.
E a maioria eram as mulheres, não é? Elas eram tão dependentes dos homens que elas tinham que continuar naquela ração. Elas não tinham outra opção. Elas não estudavam, não trabalhavam. Então ela era Independência dependente. financeira, né? Isso, era É. dependente do homem. Então ela não tinha escolha. O relacionamento podia ser o mais tóxico que fosse, aquilo era a vida dela e não tinha outra escolha para ela. Então, se a gente for olhar para nossos avós, nossos bisavós, e achar que só porque elas morreram ah, tendo o casamento até o fim, elas foram felizes. Nada disso. Nem todo relacionamento que durou a vida toda foram relacionamentos saudáveis. Sim, se a gente puxa também um pouco na questão da questão histórica, o divórcio ele não era permitido, né? E até hoje, mulheres que são divorciadas são vistas assim com um pouco de receio, não sei o quê. E é uma questão assim que precisa ser naturalizado, que os relacionamentos às vezes não vão dar certo. A gente não está destinado a ficar com ninguém, né, eternamente. Então a gente precisa abrir um pouco mais a cabeça, né? Não é tudo que vai funcionar para todo mundo. E talvez assim, existam casais que funcionam nessa dinâmica do casamento. Tem muitos casais que funcionam nessa dinâmica. E só que não é todo mundo que dá conta disso, né? Tá tudo bem se você não se encaixa em um padrão de relacionamento, tá tudo bem se você não quer relacionamento nenhum ou se você quer ter múltiplos relacionamentos. O que importa é que você deixe isso claro para as pessoas que vão querer se relacionar com você, né? Porque se você não quer algo de um jeito ou se você quer algo de tal jeito, deixa claro, porque relacionamento é igual a respeito. E a vida é uma coleção de conexões, né? Mas é preciso dizer em que lugar você está. É preciso deixar claro para outra pessoa. Exatamente, você falou tudo. É igual eu falei, tudo pode ser conversado e resolvido, né? Cada casal aí tem seu combinado com o parceiro aí, sabe? Até onde pode ir, quais são os limites, né? E tudo dentro do respeito, é lógico, do respeito e da transparência também, né? Bem importante. Sim, eu sempre disse que diálogo é a base de tudo. É verdade. Eu acho assim, pra gente encerrar, tem um último tipo, né, que na verdade não é um tipo de relacionamento, mas é apenas a possibilidade de escolher não estar no relacionamento. A gente vê aí, quando tá se aproximando aí as festas de fim de ano, tem esses memes dos tios que perguntam sobre os namoradinhos, né? Que brinca um pouco sobre como que funciona essa pressão de estar com alguém, né? Isso faz com que muita gente se envolva em furada. A pressão assim, social para estar com alguém, para não estar sozinho, faz com que muita gente se envolva em relacionamentos que são cilada, só para não ficar sozinho. Eu, por exemplo, eu já caí muito nessa pilha de. O Dia dos Namorados tá chegando, né? Tá agora no final da semana que tá começando agora. Já caí muito nessa pilha de ver todo mundo se relacionando, o pessoal postando foto em rede social. E eu sozinha, e aí eu começava a me sentir meio melancólica, pensando que eu não tenho ninguém. Só que aí, quando eu caí um pouquinho na real, eu pensava assim, gente, eu tô tão bem, tô tão feliz do jeito que eu tô tranquila, por que eu tô lamentando isso agora? Então você vê que é uma questão que às vezes vem muito mais de fora do que de dentro. Você tá tranquilo, você tá feliz, e se alguém te aponta que você tá sozinha, você já começa a ficar meio, nossa, eu precisava ter alguém. E não necessariamente, né? Mas por que isso acontece? A gente lê as pessoas solteiras como gente que tá sempre buscando um par. Uhum. Sempre que você tá solteiro, alguém fala assim, vou te apresentar alguém, vou te apresentar meu primo, né? E talvez a pessoa não tá nem afim. Né? E muitas vezes as pessoas querem um par pelos motivos errados, só para ter alguém. E essa é uma dinâmica que ela é muito cruel, né? Principalmente para as mulheres, porque as mulheres que são solteiras são consideradas incapazes, desesperadas, mal resolvidas, ao contrário do homem, que é visto como solteirão bem resolvido, né? Que ele escolheu estar sozinho. Igual eu comentei, por exemplo, da questão do divórcio. Uma mulher que se divorcia, ela pode ser julgada como alguém que não serve para um relacionamento, alguém que foi chutado, alguém que foi rejeitado, que não conseguiu segurar o marido. Assim, eu tô cansada, eu tô exausta de ver mulheres sendo retratadas assim, né? A gente vê muito filme assim, que a mulher ela só fica completa quando ela se casa, ou quando ela conquista um cara, como se ela estivesse vivendo atrás de um casamento, né? A mulher ela precisa ser vista como alguém que é firme, que é decidida,
quando ela escolhe sair de um relacionamento ruim, por exemplo, ou quando ela escolhe estar sozinha só porque ela está feliz assim, que ela não precisa estar com alguém, né? Então, estar em um relacionamento precisa deixar de ser uma necessidade, né? É importante a gente deixar claro que relacionamentos são bons, todos os tipos de relacionamentos são válidos, só que não existe metade da laranja, né? Mesmo para a gente estar num relacionamento de qualquer tipo, é preciso que a gente seja inteiro, que a gente seja completo. Sim, é isso. Nós precisamos começar a aceitar que um relacionamento com nós mesmos também é importante, não é? Aliás, é o mais importante. Sim, é o mais importante. Não tem como você se dedicar a alguém se você não se dedica a si mesmo, você não cuida de você, né? Você não vai você só vai querer receber da outra pessoa, você não vai ter nada para oferecer. E se o relacionamento é essa questão assim de reciprocidade, né? Você tá andando junto com alguém, é preciso que você tenha esse equilíbrio de cuidar de você, cuidar do outro, ser cuidado também, né? Respeitar, ser respeitado. Eu acho que o mais importante é que a gente se conheça. A gente precisa se conhecer, se entender, saber do que a gente gosta, saber o que a gente quer, para que ninguém decida por nós, nem a sociedade, nem o nosso parceiro. Então vamos encerrar por aqui. No próximo episódio vamos falar sobre relacionamento abusivo. É isso mesmo, a gente vai seguir essa linha. Os próximos episódios estão seguindo, são temas bem necessários também, que envolvem essas questões do relacionamento. Então, siga a gente no Spotify, no Instagram. E para quem tá ouvindo no YouTube, comenta o que você acha sobre isso tudo, não é? Nós queremos saber a opinião de vocês. E deixa o like, né, gente?